Bom, o Sérgio Moro virou aí alvo de ataques, de provocações ao longo do fim de semana, final da semana passada, e já no início dessa semana, todo mundo, aí, toda a artilharia voltada para o Moro, que só tem 9%, né, das intenções de voto. É o que dizem as pesquisas, né? Eu acho que os adversários dele realmente não acreditam em pesquisa. É desespero que chama? Como é que você avalia esse ataque todo? Não há outra explicação, né? Eles têm muito medo de um crescimento. Na verdade, se o Moro sobe 2%, 3%, ele engole a candidatura do Bolsonaro e começa a se tornar ameaçador para o Lula. O Lula, eu acho que não tem medo de perder. O Lula já está contando já está dividindo, distribuindo cargo, pondo o poste dele no governo do Estado. O Lula não tem medo de perder as eleições. Ele acha que já está com as eleições ganhas. Mas ele tem medo de um debate com o Moro, por exemplo. Essa história de que os advogados dele querem debater com o Moro esconde um temor, porque tenta imaginar um debate na televisão, Moro, Lula, o Moro fala a lista de crimes, denúncias, crimes pelos quais o Lula foi condenado, fatos dos quais ele não pode escapar de jeito nenhum, petrolão. Qualquer reação do Lula pode ser negativa para ele. Se ele subir demais o tom, pode ser ruim. Se ele baixar o tom demais, pode ser ruim. Se ele fugir, pode ser ruim. É muito complicado responder a qualquer coisa. Se ele disser, olha, Moro, as sentenças foram todas anuladas, isso é levantar a bola para o Moro também, né? Porque ele vai dizer, olha, o senhor é um cacique político, um homem poderoso, um milionário, e como todos os caciques políticos muito poderosos e milionários do Brasil, teve o benefício do STF, e é exatamente isso que eu quero, com isso que eu quero liquidar na história do Brasil, esse círculo de impunidade que privilegia pessoas como o senhor, ou como você. Eu acho que o Lula se mete numa enrascada danada, porque a figura popular dele vai ser despida, né? Ele vai se tornar, aos olhos de quem estiver vendo o tal do debate, aquilo que ele realmente é, um político protegido, blindado, embora ele tenha acabado na prisão só por causa da Lava Jato do Sérgio Moro, isso nunca mais vai se repetir. E acho que esse é o objetivo dessa campanha de calúnias contra o Moro, né? Liquidar de uma vez por todas qualquer possibilidade de perseguir uma classe política criminosa, corrupta, de agora até o futuro longínquo, a se perder de vista. O Lula está jogando parado e colocando a cachorrada para fazer os ataques, fazer a sua defesa, e é isso, né? Agora, realmente botar a cara, não foi ele, né? Ele não foi no Twitter falar, Moro, vamos debater, porque ele sabe que ele, se o fizer, vai estar antecipando a própria desgraça, né? Porque você não há o que dizer, um embate entre o Moro e o Lula, ele vai recuperar, resgatar todo o histórico, né, da Lava Jato, porque as pessoas, e aí a gente fala também dessa cachorrada aí do Lula, eles ficam muito concentrados, né, nessas condenações que foram anuladas por um tapetão jurídico, é triplex, é sítio, etc. e tal, e acham que nós vamos esquecer que o Lula estava comandando um esquema que era gigantesco, era o maior esquema de corrupção já descoberto na história, né? E se espalhava por toda a administração pública, sendo que um desses sabujos do Lula acabou admitindo, né, que os 15 bilhões que a Lava Jato já conseguiu recuperar desses desvios todos, que obviamente são desvios muito maiores, mas 15 bilhões que a Lava Jato conseguiu recuperar é fruto de corrupção. Isso foi admitido pelo próprio advogado. Então,
não tem escapatória. Não tem. O Lula é um amigo, o codinome amigo das planilhas do Odebrecht. O Marcelo Odebrecht denunciou claramente, diretamente, o Alexandrino Alencar, que era o responsável por fazer essa tramitação do pagamento da propina. Todos eles confessaram, delataram o Lula e confessaram o esquema. Não há a menor dúvida sobre isso. O operador do Lula, que era o Antônio Palotti, o italiano, confessou isso. Não existe discussão sobre esse aspecto. A discussão é colocar o Lula num debate contra o Moro, é reconduzi-lo ao banco dos réus. Quer dizer, a gente vai... Você, nesse fim de semana, publicou um ótimo tweet em que você disse esse debate já não aconteceu. É exatamente isso. Você reproduziu a foto do tribunal em que o Moro interrogava o Lula. Exatamente isso. O debate já ocorreu e ele pode ser reproduzido agora, para desespero do Lula e para desespero também do Bolsonaro, porque se isso ficar caracterizado, se isso ficar claro, a jogada do Bolsonaro, que neste momento é só chegar em segundo lugar, só perder por 20 pontos e não ser eliminado do primeiro turno, para manter alguma carta na manga para evitar a cadeia em primeiro lugar e para conservar esse bando de aloprados dele em segundo lugar, o discurso do Bolsonaro também vai bastante para cucuia, né? E essa plantação toda, nós vimos no fim de semana, né? O Globo dizendo que vai explodir acusação contra o Podemos, os caciques do Podemos, pode ser o quê? Álvaro Dias, pode ser Renata Abreu. Agora, se você tem coisa realmente quente na mão, você não avisa a imprensa antes, né? Acho que você vai lá e faz. Operação, normalmente, as operações mais eficazes são assim, você não vaza para a imprensa antes de fazê-la. Claro. Então é estranha essa história, muito esquisita essa história. Todas as histórias, você desmontou, destruiu, e o Moro retweetou o nosso artigo na Cruzoé, você destruiu essa pilantragem de acusar o Moro por ter sido pago pelo trabalho que ele executou na consultoria Alvarez e Marçal, de acordo com a auditoria do próprio TCU. Então tem ministro do TCU, tem procurador do TCU, ambos armando, tentando preparar uma armadilha contra o Moro, mas a auditoria do próprio TCU desmente, pelo contrário, né, como você publicou. Os caras falam, olha, a Lava Jato fez um serviço extraordinário para o país, que é o que nós sabemos que ocorreu de fato, né? Lava Jato, Sérgio Moro, fizeram um trabalho brilhante, que recuperou bilhões e bilhões que haviam sido roubados pela gangue petista. E é tão fácil, né, Diogo, desmontar, porque quando você fala em Lava Jato, as pessoas tendem a olhar só o Moro, lembrar do Moro, do Deltan, dos outros procuradores ali, às vezes da Polícia Federal, mas o correto é entender que nessa operação, até pelo tamanho, pela envergadura dessa operação e pelos desdobramentos dela, pela duração, ela contou com a participação de centenas de servidores públicos, de órgãos de controle, de órgãos de persecução penal, de órgãos de fiscalização. Então, esse relatório de auditoria, ele ressalva isso, ele deixa muito claro, olha, CGU, AGU, o próprio TCU, o CAD, a Polícia Federal, a CVM, a própria Petrobras, a Receita Federal, fora os tribunais, né, que reafirmaram e muitas vezes até aumentaram penas, né? Algumas vezes você teve redução de pena, mas reafirmaram as condenações, os tribunais superiores também o fizeram, e aí tem uma coisa que eu achei muito interessante, porque eles deixam isso muito claro, né? Esses órgãos, a partir das suas próprias investigações e elementos compartilhados, também se utilizando de instrumentos legais, chegaram à conclusão de que houve esse desvio de bilhões e bilhões de reais por meio de fraudes em licitações públicas envolvendo as empresas cartelizadas, a turma do clube VIP das empreiteiras. Então, assim, se você
questiona esse trabalho, que é um trabalho legal, legítimo, aliás, é uma obrigação desses servidores, você está atentando contra a própria Constituição e a legislação inteira vigente. E quando você acusa... E você não está zelando pelo patrimônio público, né, na verdade, porque essa operação recuperou dinheiro roubado. A destruição da Petrobras foi muito além do roubo que foi praticado pelas quadrilhas, as várias quadrilhas que atuavam lá dentro. Foi muito acima e muito além disso. O roubo corroeu a imprensa, a credibilidade da empresa. A Petrobras teve seus negócios vasculhados, escarafunchados nos Estados Unidos, porque é uma empresa de capital aberto também, né, apesar de ser uma estatal. Tudo... Bom, os caras foram condenados nos Estados Unidos também. Então, não é o Moro, não é o Dallagnol. É um negócio muito maior, eles sabem disso, os brasileiros sabem disso. Os brasileiros talvez precisem ser colocados em condição de rever isso, já que eles estão revendo novela mesmo, por causa de Covid, revejam os julgamentos da Lava Jato, o material probatório contra essa gangue gigantesco, pormenorizado. Não tem dúvida sobre isso. Agora, todo esse pavor dessa candidatura do Moro significa que eles próprios, lulistas e bolsonaristas, os bolsonaristas eles atacam 300 vezes mais o Moro do que o Lula, né? 300 vezes mais. Os carduchistas, como eu chamo, esses daí estão o dia inteiro lá, jogando lixo em cima do Moro. Isso daí denota um medo, um pavor de um crescimento do Moro nas pesquisas, até pequeno, que pode detonar esse acordão secreto, oculto, entre lulistas e bolsonaristas para levar essa campanha adiante até uma definição do primeiro turno, provavelmente, a favor do Lula contra o assassino serial do Bolsonaro.